Boa noite, boa noite. Ju, Leandro, já te chamo. Vou botar o fone aqui. Boa noite. Estão me ouvindo bem, gente? Oi, André, boa noite. Deixa eu fixar o tema aqui. Boa noite, gente. Quem estiver entrando aí, tô só fixando o tema aqui da live. Já vou chamar o nosso convidado especial de hoje. Lembrando que quem postou nos stories ontem já recebeu o link da live de ontem, tá? E hoje funciona da mesma forma. Aqui. Chamar o Leandro. Pronto. Aí a gente já começa. Ju, essa live é pra você. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bom? Obrigada, primeiro, por ter aceitado o convite. Deixa eu... Imagina, obrigado você por convidar. Sempre um prazer contribuir aí com o pessoal. eu acho que esse tema vai ajudar muita gente. Tem muita gente aí que tá precisando ouvir suas dicas nesse momento, principalmente de quarentena. Que bom, espero que seja muito agregador aí. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Enquanto isso, o pessoal tá entrando. Tá dando pra me ouvir bem? Eu tô te ouvindo bem. Ok, Acho que então. se o pessoal estiver ouvindo, acho que pode põe um joinha aí. Manda oi, acho que tem gente tá. Ó, essa live é pra mim total, a Julie falou. É, ela vende queijo em Minas Gerais, hein, gente? Quem estiver precisando, Que legal, pô. Paloma, sacada de mestre, oi, boa noite. Tá uma galera boa chegando aí. Legal, Gente, legal. aproveitar para avisar que essa live não vai ficar salva, tá bom? Não vai ficar salva, não. Quem quiser, tira um print da foto, tira um print aqui da nossa live, marca eu e o Leandro nos stories, que aí você vai receber o link da live para vocês poderem assistir depois. Mas não vai ficar salva. Deixa eu estar É, eu já, ligado. eu já vi como que funciona, já vi como que funciona o esquema aqui. Não é moleza, não. Bom, Bom, o que eu... Leandro, começa se Ah, apresentando então para o pessoal, conta um pouquinho de quem você é, para o pessoal entender. legal. Bom, para quem não me conhece, para sua audiência, então eu me chamo Leandro Soriani, eu trabalho na internet, eu tenho negócios digitais e hoje ajudo pessoas a lucrarem e a começarem os seus negócios, basicamente online, digitais também na internet. Eu sou empreendedor há 10 anos aí, entrei para o mundo do empreendedorismo, não vim dessa formação do empreendedorismo, eu vim da formação tradicional, fiz engenharia civil, me formei em engenharia civil, e aí minha história literalmente, acho que o Alex falou que não está escutando o som. Você está me ouvindo? Deixa eu ver. Oi, eu tô te Você está me ouvindo, ouvindo, né? normal. Então acho que tá normal. Bom, vamos lá. Então, eu entrei no empreendedorismo, literalmente, eu falo através da morte, assim, que foi quando meu avô faleceu, ele Caramba. deixou uma empresa numa cidade no interior de São Paulo, que é onde eu moro hoje, que é Atibaia, e eu estava terminando a minha faculdade,
E aí o que aconteceu foi que eu resolvi largar, assim, não largar a faculdade, eu terminei a faculdade, mas mudar completamente a direção da minha vida, para ver o que, que era o empreendedorismo. Já tinha tido uma certa experiência com uma empresa própria, gestão de equipe, enfim, e aí eu resolvi entrar no mundo, nesse mundo de cabeça. E essa gráfica, era uma gráfica, essa gráfica, ela abriu os meus olhos para a internet, porque isso foi em 2000, quando eu assumi a gráfica, foi em 2012, e a internet estava começando, o Érico Rocha nem era conhecido ainda no Brasil, grandes nomes assim, o Flávio Augusto Nossa. ele gravava podcast com celular, microfone do iPhone, direto no iPhone, não tinha nem fone ainda. E aí eu comecei Caramba. a ver esse mundo da internet, e na gráfica a gente trabalhava com muito produto personalizado, né? Até hoje tem muito disso, né? Caneca, camiseta, boné, esse tipo de coisa. E eu queria criar uma marca minha. Com o tempo eu Ah, então você tem fui gráfica vendo, ainda, até tenho a hoje. gráfica aí, olha lá, famosa Ah, copiagem. Na verdade, a gráfica não é minha, mas eu assumi junto com a minha ah. mãe. E aí a partir do momento que eu criei a minha marca, e ela começou a dar certo. Bom, aconteceu muita coisa, né, nesse meio tempo, mas eu saí da gráfica, ficou totalmente com ela, hoje está com ela, e eu assumi literalmente a minha marca, que é a Scalp. Inclusive eu tô até com a camiseta, não dá pra ver, mas se o pessoal entrar no Instagram, que chama Use Scalp, vai conseguir ver. E basicamente, desde então, Cadê? venho Levanta trabalhando na aí, levanta, internet. levanta pro pessoal ver. Será que dá pra ver? Acho que dá, Esse é o levanta. logotipo. Aí, dá, deu pra Vamos ver. Tipo ver. uma folha, não é? Isso, uma pena. Mas um Parece uma design, assim. folha. A A origem da pena, isso. marca. A origem da marca é indígena norte-americana. Mas aí isso abriu os meus olhos, abriu o mundo da internet. E hoje eu tenho Máximo. algumas marcas na internet e acabo ensinando pessoas também como entrarem no mercado digital, no marketing digital, utilizando principalmente do varejo para crescer. Pô, muito legal. Então, você hoje tem, além da gráfica, você tem essa empresa de roupa, não é? É Hoje eu roupa? tenho algumas marcas. Eu tenho a Scalp, que é uma empresa de roupa, tenho a Arsênico, que é uma empresa de acessórios, e entrei tô com um sócio também, João, grande João, gente finíssima. Daqui a pouco ele deve estar aí na live. E tem uma empresa também de assessoria, que é consultoria e assessoria para marketing digital, negócios digitais, crescimento de redes sociais. Bom, tudo que tem a ver com anúncios na internet é a minha área, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me especializei e que gosto de ensinar também e ajudar. Então, quem tá no negócio digital, para quem tem empresa aí e agora tá fora da internet ainda, se viu agora nesse momento quarentena, precisando entrar no mercado, o que que você indica para essa pessoa? Analisando, né? Primeiro a gente tem que analisar o contexto, assim, tudo que aconteceu, que vinha acontecendo no mundo, né? O mundo inteiro vinha num contexto de estabilidade. Os mercados vinham crescendo na estabilidade. Se a gente for olhar crescimento claro, tem suas crises de acordo com cada país, sua política, sua economia, mas no geral o contexto do digital ele vinha crescendo muito tranquilamente, assim, não era um crescimento exponencial, mas com projeções normal de cada mercado, e o offline, né, os negócios físicos também vinham crescendo nessa mesma projeção. Um exemplo muito bom disso é a Magazine Luiza, que criou um negócio físico, explodiu no Brasil com o tempo, claro, colocando suas ações muito bem firmadas no mercado, e também veio crescendo online, mas assim, começou também despretensiosamente, veio crescendo. E aí, quando surgiu toda essa crise, eu estava ouvindo agora a live do Alfredo e uma informação que é o seguinte, assim, esse vírus ele é tão pequeno que se ele fosse comparado a uma bola de futebol, o campo teria que ter 150 mil quilômetros quadrados. Isso Nossa, corresponde à metade da distância daqui até a Lua. Então, uma coisa, depois Jesus. que esse vírus tão pequeno entrou no mundo, chacoalhou em 30 dias todo o contexto do mercado mundial. Ou seja, a gente fala que a gente teve 5 anos de evolução em 30 dias aí. O que aconteceu foi que as pessoas não puderam mais sair de casa, o vírus atacou todo mundo, da noite para o dia os negócios tiveram que fechar e o digital era a única opção, Opção. solução
para quem quisesse continuar. Então virou um mundo predatório para quem está fora, literalmente predatório por conta do vírus, e na questão, no quesito do mercado, quem não se adaptou ou quem não se adaptar ainda vai morrer. Ela é a lei da antifragilidade e a lei do mais adaptável. O que acontece é que essa adaptação no digital, ela tem que ser, ela não pode ser mais gradual, ela tem que ser brusca. Tanto que o Agora virou crescimento obrigatório, né? virou obrigatório. O crescimento nos últimos dias, eu tenho compartilhado muitos dados assim no meu Instagram. O crescimento nos últimos dias é absurdo, absurdo. A questão do varejo, que são os produtos físicos, o que é o varejo? Que eu trabalho com varejo. Varejo é literalmente você revender ou produzir produtos ou serviços para o cliente final. Então, por exemplo, uma pessoa que vende produto de limpeza, ela trabalha com varejo. Uma pessoa que vende roupa, como eu, trabalha com varejo. Uma pessoa que vende infoproduto, cursos, mentorias, ela trabalha com varejo, se ela vende isso para o B2C, né, para a empresa, para o consumidor. Se ela trabalha com empresas, já não é mais o varejo, entra no conceito de indústria. Mas esse digital, ele trouxe tudo isso de uma forma alavancada, assim como uma onda, né? E as pessoas acabaram ficando perdidas, porque você, da noite para o dia, se você tem um negócio próprio, você perde todos os seus clientes, que eles não podem estar no seu negócio, e se você trabalha para uma empresa, 90%, 80% das pessoas tiveram que ficar em casa, ou trabalhando em casa, ou perderam seus empregos, ou estão nessa recessão aí, né? Então, a solução é ou você cria uma renda extra, para você se manter o seu estilo de vida. Ou você cria uma renda extra, se você não tem um negócio próprio, ou você faz o seu negócio próprio crescer. De alguma forma, você tem que fazer o seu negócio próprio crescer dentro do digital. E aí eu elaborei alguns passos para a definição de um negócio próprio. Se você, assim, pensando em quem não tem nada, para quem não tem produto, não tem nicho, não sabe o que vender, não sabe aonde vender, alguns passos para a pessoa ter um norte, né, para poder se guiar. Porque a fase do susto já passou. Ok, se você tomou um susto, eu falo assim, ao contrário do que muita gente fala, ou está pregando por aí, você não tem que ser 110% ativo, produtivo todos os dias, você não tem Sim. que, sabe, eu enxergo só oportunidades no meio desse vírus, eu enxergo no meio dessa crise. Isso não existe. As pessoas, elas são afetadas pela crise. Mas essa fase de você ser afetado, ok, se você passou por ela, ou se você está passando por ela, mas ela já passou. Agora é a fase da você De se criar sua adaptar. antifragilidade, exatamente, de você se adaptar. Antes de eu continuar, eu posso pedir um favor para a sua audiência aqui? Por favor, fique à vontade. Pessoal, se o que eu vou falar, se você já viu, acha que isso é interessante para você ou pode fazer sentido para alguém, clica no aviãozinho que está aqui, ó. Compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas aí. Vamos fazer bombar isso aqui para poder passar esse conteúdo de valor para mais e mais pessoas, porque eu acho que o que eu vou passar é algo que pode fazer diferença na sua vida. De repente você pode encontrar um sócio aqui, ou você pode ter alguém em mente, um sócio, e essa pessoa pode consumir esse conteúdo e ajudar também. Não tenho dúvida nenhuma de que muita gente vai precisar desse conteúdo agora, muita gente mesmo. Tem muito negócio, muita gente que está fora da internet agora se viu obrigado. E para Aí, trave. recapitular, né, o que você falou, então o varejo, diferente da indústria, a gente considera o varejo como B2C, que é a empresa para o consumidor final. E indústria Isso. seria B2B, negócio para negócio, né? Business to Isso, business. exatamente. E aí você pode, assim, pensar nos grandes, né, como Magazine Luiza, a própria Americanas, trabalham com varejo. Reserva, uma grande marca de roupas do Rony, meu mentor, cara sensacional. A própria Scalp. E também empresas como cursos, né? Você mesmo, consultoria, mentoria, o que você faz. Close Friends é um varejo, porque a pessoa está usando o seu serviço, que é o seu conhecimento, para economizar o tempo dela. Ela vai aprender algo organizado ali e vai economizar o tempo, não errar onde você já errou ou não errar pelas estratégias sérias que você está passando, e ela vai usar isso para ela. Então, é o varejo, é para o consumidor final. E aí, assim, se você quer trabalhar com isso, você precisa definir alguns pontos, né? Eu vou falar justamente sobre esses pontos. 5 pontos, eu elaborei 5 pontos para que a pessoa possa começar. E você acha que, por exemplo, quem está entrando agora
consegue se adaptar, consegue começar a vender bem pela internet. Eu até conversei com um amigo meu que tava, até entrou aí no começo da live, não sei se ele tá aí ainda, o Jonas, ele tava, a live dele tá até no IGTV, Uhum. porque ele comentou uma coisa que ele conseguiu quadriplicar as vendas dele durante a quarentena agora, e ele tem um negócio físico. Então, Mas ele vendeu só no físico. ele usa a rede social para intensificar o negócio dele. E ele Então, conseguiu quadriplicar ainda na quarentena. é uma das estratégias, né? Mas ele usou o online. Você não consegue mais se comunicar com o seu cliente de uma forma efetiva, com o seu prospecto, só no Sim. offline, Sim, através não, de ele como usou era antes. online, ele usou online. Você tem que estar no online. E o mundo está no online. O consumo de internet aumentou demais. O próprio Facebook ultrapassou o valor da Ibovespa inteira, que é online. Netflix bateu recordes de faturamento e os números das suas ações também cresceram demais. Eu não lembro agora os números exatos, mas todos os dados comprovam. Isso é fato. É o novo normal, a gente fala. O novo normal é O o novo online. normal. É Porque isso não dá aí. pra voltar É, mais. Tá todo mundo falando, ai, quando vai voltar ao normal? Não vai mais voltar àquele normal que a gente conhecia. Não vai acontecer não, não mais. existe. Não existe mais. Já teve essa quebra. E aí, É, então, qual que é o primeiro passo? Você conta pra gente. Eu falo assim, se você quer iniciar um negócio online, você consegue fazer isso de uma forma muito simples, prática e rápida. Mas a primeira coisa que você precisa ter em mente é definir o que você quer vender, o seu produto ou o seu serviço. E aí a pessoa fala assim, isso é óbvio. Então, é óbvio, mas como você vai definir isso, né? Beleza, vou vender o quê? Sabe, tem tanta gente, a pessoa normalmente vai no batido, vou vender coisas que todo mundo vende e tal. Mas se você observar alguns pontos, por exemplo, eu falo assim, o que você gosta de consumir, em primeiro lugar? Se você vai vender um produto, pensando em produtos físicos, o que você gosta de consumir? Porque, geralmente, aquilo que você gosta de consumir, você tem um certo conhecimento sobre as características. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de roupa. Então, eu sempre, ainda que eu não soubesse os nomes técnicos, né? Eu sabia a diferença entre um tecido bom e um tecido ruim, um tecido que esquentava ou um tecido que não esquentava, uma estampa que ia durar, uma estampa que saía na segunda, terceira lavagem. Eu sabia quanto pagar por uma camiseta que valesse a pena. Eu conhecia aquilo porque eu gostava daquilo, não porque eu achava aquilo lucrativo. Sim. Eu não iniciei porque O eu que achava muita aquilo gente, lucrativo. sim, o que muita gente não entende é que para você vender o seu negócio, você tem que conhecer muito bem dele. Tem gente que quer vender, acha, pega uma coisa aleatória e não conhece. Você tem que saber as Exatamente. qualidades e saber exatamente. Alguém falar para você de olho fechado, você saber vender aquilo ali porque você conhece. Isso O também básico. transmite, né, confiança para o Você consumidor. Exatamente. Porque assim, quando você vai vender, a gente vai entrar num ponto lá na frente, que eu vou falar ainda, mas você vai produzir o conteúdo sobre aquilo. Então, você tem que conhecer. E para você começar, você tem que conhecer o básico. E aí você fala assim, poxa, mas eu não estou pensando em nada do que eu gosto que eu possa vender. Então você pode pensar a partir para um serviço. Por exemplo, o que você sabe fazer. Tem pessoas que manjam, por exemplo, eu estava conversando muito com um amigo meu que é advogado, e ele perguntou para mim, advogado trabalhista, ele falou assim, cara, mas como que eu vou vender pela internet? Primeiro que a legislação brasileira não me permite trabalhar com comercial de direito, né? Eu como advogado eu não posso falar, sou um advogado, compre o meu serviço. Isso não permite pela OAB. Eu falei assim, faz o seguinte, cara, ensina as pessoas a não precisarem de você. É muito contraintuitivo isso, né? Ensina as pessoas a não precisarem de você. Você conhece muito sobre aquele assunto, ensina as pessoas a não precisarem de um advogado. Todo mundo que precisa de um advogado é porque está numa situação horrível. Ela está ou envolvida em algum processo, ou ela está entrando com algum processo e insatisfeita com algo. Então, ensina as pessoas a não usarem o seu serviço, porque se um dia elas precisarem usar o seu serviço, você vai ser a primeira pessoa que elas vão procurar. E aí você consegue Verdade. ensinar não abertamente o que você está fazendo. Você consegue ensinar através, por exemplo, close friends, como para empresas, ele trabalha como trabalhista, ele pode trabalhar para empresas e para pessoas físicas. Mas a empresa, ele vai ensinar o dono da empresa ou o gestor, é um consumidor final.
Ele não vai ensinar Sim, CNPJ para CNPJ, então ele está trabalhando com varejo também. Então, às vezes você conhece algo, você tem conhecimento de algo, você é um ótimo pintor. Ensina as pessoas a pintarem a sua casa, a pintar o seu quarto, ou dicas de como preservar a pintura. O que você pode fazer é agregar esse conhecimento, porque hoje a moeda mais valiosa do mundo é o tempo. É algo que não sim. pode voltar, você não consegue voltar. A partir do momento que você dedicou seu tempo em algo e você errou e teve que refazer, você perdeu aquilo. Então você perdeu o seu tempo. E aí, se você ensina algo para as pessoas, você está economizando. Desculpa, você está O tempo economizando o delas. tempo delas. Exatamente. Isso vale Então, muito. Não tem vale preço. muito. Quem precifica? Não tem, entra uma percepção de valor. Então você definiu o seu produto. No momento em que você definiu o seu produto, você entra num segundo passo. Então eu falei, por exemplo, você sabe o que você gosta, escolheu algo que você gosta para você vender. Então agora você tem que fazer para quem você vai vender. Se você descobriu algo que você gosta, você tem que saber o público. E para você saber o público, qual que é o comportamento desse público? Aonde que ele se encontra? Seu público, ele usa o Instagram ou ele usa o Facebook? Ele usa o Google Shopping, por exemplo? Meu público não usa o Google Shopping. Eu gasto mais de 30 mil reais por mês em anúncios, por exemplo, no Facebook, no Instagram, e eu praticamente não gasto com o Google Shopping, porque o meu público, que é o jovem, entre 18 e 35 anos, ele está na rede social, ele está no Instagram. É onde meu ticket médio maior vem do Instagram. Eu pago menos por um anúncio dentro do Instagram. Então eu sei aonde ele está. Eu sei qual é a Isso é o linguagem que o meu certo, público né? fala. Definir também o público e depois descobrir qual o canal que você vai atingir a pessoa. Você sabe o seu produto, você sabe o seu público, aonde que ele se encontra, né? Mas basicamente qual que é o comportamento dele, a linguagem que ele fala, se ele usa, qual tipo de dispositivo ele usa. Às vezes a pessoa usa mais Apple do que Samsung e isso faz uma tremenda diferença para a venda do seu produto, por exemplo. Se você vai vender um eletrônico, você tem que saber exatamente que tipo de dispositivo a sua empresa, o seu público usa. E se você pode não necessariamente passar a vender algo que você manda fazer, é seu, com a sua marca, com o seu nome. Você pode revender. Você compra algo mais barato de alguém e vende para um terceiro, colocando, lógico, o seu valor, o seu lucro em cima. Por quê? Porque você está economizando o tempo daquela pessoa em procurar isso de um fornecedor. Você é o fornecedor dela. Então, mais uma vez, economia de tempo. Então, encontrou o seu produto é o primeiro ponto. Segundo ponto, conhecer o seu público. E o terceiro ponto é exatamente, se você sabe quem é o seu público, você sabe aonde ele se encontra. Então, quais os canais de venda que você vai vender. Aonde você vai vender. Então, se você, por exemplo, não adianta eu querer vender, bem básico hoje, usando um exemplo bem básico, não adianta eu querer vender o meu produto numa loja de roupa feminina. Porque o meu produto, 90% do meu público que compra é masculino. E as mulheres que compram, geralmente, ou elas têm um estilo muito diferenciado assim no quesito de marcante, porque eu não vendo camiseta feminina, não vendo baby look, por exemplo, a que você está usando. As meninas que compram minha camiseta, é uma camiseta sua, mas eles não têm essa modelagem. Elas usam camisetão. Então elas usam a camiseta que é Ah, masculina como unissex e usam camisetão. Não adianta eu tipo colocar o meu produto para vender. oversize? Isso, exatamente. Tipo oversize. Então, uma menina que usa um estilo mais básico ou mais elegante, geralmente, não vai usar o meu produto. Não adianta eu querer vender numa loja que para ela. E você tem vários canais de venda que você pode usar. Pode usar o e-commerce, você pode usar as próprias redes sociais, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram tá aí fazendo um sucesso absurdo, assim, muita gente entrando para consumir conteúdo no Telegram. Você pode usar o Marketplace. Marketplace, ele uma forma de você vender o seu produto no site de outra pessoa. Então, uma outra empresa, ela detém a plataforma, ela detém a hospedagem, ela paga por toda a estrutura do site e você coloca o seu produto lá para vender. Ela traz o público, ela traz a segmentação, que é o seu público que você quer que venda, e você simplesmente vende e paga uma comissão para essa pessoa. Um exemplo básico disso é o Mercado Livre. O Mercado Livre ele tem vários fornecedores, vários vendedores, e ele não vende nada. Ele é uma plataforma onde as pessoas vão para lá para comprar. Americanas também, Netshoes, né? Magazine Americanas, Luiza, Netshoes. todas essas já A têm Magazine marketplace. Luiza, o exemplo que a Magazine Luiza dá é um dos maiores do Brasil. Todas as lojas físicas, ela não deixou nenhum funcionário como home office,
no sentido, desculpa, ela não dispensou nenhum funcionário, eles não demitiram nenhum funcionário, eles têm mais de 25 mil funcionários trabalhando o tempo todo, e ela pegou todas as lojas físicas fechadas e usou como centros de distribuição. Então ela não precisou Genial. deixar de usar a loja, ela usou como centro de distribuição. Ao invés daquela ter um centro agora no Brasil, ela diversificou os centros dela e ela está usando, ela abriu, com isso, ela conseguiu abrir uma taxa muito pequena para que um vendedor pudesse anunciar lá e usar como marketplace, que é um ótimo canal de venda. Tanto que coisas que antes não vendiam, aí isso você tem que estar atento também a essa nova realidade. Por exemplo, camisetas não vendia muito na Magazine Luiza antes. Aliás, não vendia. E hoje, muitas marcas estão vendendo lá. Por quê? Porque está tendo um fluxo muito grande de pessoas. A gente tem que passar a entender agora que nada é definitivo. A única coisa que é definitiva é que o sucesso está no online. O resto, É o verdade. comportamento está se adaptando. As pessoas estão se adaptando a essa nova realidade. Então, o consumidor que não comprava na Magazine antes, ia numa loja comprar na rua, hoje está entrando lá. E quando ele entra, ele pode encontrar um produto que geralmente não era vendido e se interessar. Por quê? Porque aquilo não era vendido porque não tinha gente que comprava. Mas agora, como está todo mundo canalizando para lá, ele passa a comprar lá. Então, Até máscara, mais um né? canal. Até as máscaras faciais que a gente tá tendo que usar agora. Ontem mesmo eu tava num site de roupa na Amaro. Não sei se você conhece, deve conhecer já. Só que é de roupa Conheço. feminina. Uhum, conheço. E aí eles estão fazendo as estampas, as máscaras com a estampa da roupa. E agora a pessoa tá comprando a roupa com a máscara junto. Porque E se é você também tiver que algo... sair de casa, tem que sair com a máscara. E aí você Sim, acaba comprando também, né? E pra marca, na verdade, o custo é baixo isso, né? não, é baixíssimo. E é algo assim que pode ser também um novo normal. Na China, todo mundo usa máscara para ir em transporte público, nos lugares assim. Isso não é de agora, é de antes, de muitos anos atrás, porque tem muita gente. E, lógico, quanto mais pessoas, as doenças lá são disseminadas mais facilmente. Mas aqui no Brasil, ou no resto do mundo, existem várias teorias ainda, isso não está definitivo, mas acredita-se que as máscaras vão passar a ser parte do nosso cotidiano. Então, pode ser um baita de um mercado. Tem muita gente fazendo dinheiro de verdade, assim, milhões com venda de máscaras, com costura de máscaras, assim. Então, você tem que definir os canais de venda, mas entender que agora esses canais podem se mudar, principalmente no começo de um negócio. Quando você está começando algo, eu falo assim, você tem que ter um foco, porque senão você vai se distrair muito facilmente com outras coisas. Você sabe o que Verdade. você quer vender, você sabe para quem você quer vender, você sabe aonde você quer vender, mas esse foco, imagina que é uma lente que ela não é tão pequena, ela não é tão focada ainda. Ela está um pouco grande, porque as oportunidades que vão surgindo, de acordo com o que você vai colocando em prática, você tem que agarrar. Então, você de repente hoje está vendendo no Instagram, ok, mas você viu uma oportunidade dentro de um marketplace que antes você não usava, passa a estar no marketplace amanhã. Ah, não deu certo o marketplace, por quê? Porque o mercado está se adaptando. Às vezes teve um pequeno boom ali em um certo canal e depois caiu, porque não deu certo, aquele canal não soube usar a ferramenta certa, não soube usar o cliente da forma correta, não soube usar o centro de distribuição dele, contratos, né, por exemplo, com correio, esse tipo de coisa. Então, por N fatores, pode não dar certo. E aí você tem que estar preparado para justamente mudar rapidamente, mas você só vai conseguir fazer isso se o seu foco tiver assim, um pouco mais amplo e não tão centrado. Mas também você não pode atirar para todo lado. Porque se você não tem foco, muita coisa vai te distrair. E na internet, o fluxo de informações é muito grande, né? O foco, na verdade, é dizer não para várias coisas, como diria Steve Jobs. Não Exatamente. aceitar tudo. Mas Não adianta, então. porque... Pode falar. Não, não, só pra lembrar pro pessoal aí de apertar o coraçãozinho aí pra ver quem tá vivo, aperta o coraçãozinho. Vou usar o que o meu amigo E Jim fala. Se seu coração tá batendo, seu coração tá eu uso por causa do batendo, Jim, foi por causa da live dele. Eu falei com ele que se seu qualquer. coração tá batendo, clica no coração aqui. Mas só se ele estiver batendo. Se ele não estiver batendo, o problema Se não é estiver mais um pouco batendo, mais sério. não aperta não. Mas se estiver batendo, aperta aí. Isso, segura o dedo no coraçãozinho. Aí, agora sim, agora tô vendo, tem gente aí. Aí Boa, sim. boa, boa. E, e Felipe, compartilha essa live Danilo. aí, clica no aviãozinho, que tem muita gente que vai precisar dos conselhos agora do Leandro. Aproveita que ainda tem um Exato. tempinho aí pro pessoal ver. Aí, Leandro, então Legal. recapitula um pouquinho pro pessoal que tá entrando agora. O primeiro passo, Show. então,
Qual que é? Escolher, primeiro passo, produto. O que que você vai vender? Geralmente, o norte que eu falo, então, escolhe algo que você gosta, porque geralmente o que você gosta você conhece, ou algo que você sabe, tá? Bem básico, algo que você sabe e que você possa ensinar outras pessoas, ou que você consiga vender de alguma forma. Ou revender, porque você não precisa simplesmente produzir, você pode revender algo. O marketing de afiliados está aí falando muito, muito forte para Sim. isso. Segundo passo, depois que você, primeiro que você sabe o que vender, defina o seu público. Então, para quem você vai vender? Quais os comportamentos que esse público tem? Aonde que ele se encontra dentro da rede social, dentro da internet, dentro do online? Tudo que eu estou falando aqui é do online, né? No novo normal. Isso daqui já é básico, você tem que saber. E o terceiro é aonde. Quais os canais de venda? Existem o e-commerce, redes sociais, eu falei do Telegram, que está crescendo muito, WhatsApp, Instagram. Você pode usar o marketplace para venda também, você pode usar sites de terceiros como simplesmente o seu produtor, e você pode criar o seu próprio marketplace. De repente você tem uma certa estrutura de tecnologia, você conhece bastante pessoas, você pode criar o seu marketplace e não vender nada, mas fazer com que pessoas vendam para você. E aí a gente falou de um ponto importante até agora, né? Que o foco, logo nesse início, ele não deve estar muito travado em algo, em uma coisa única. Você consegue trabalhar ele com um pouquinho mais... um foco desfocado, né? Um pouquinho mais aberto para que você encontre oportunidades, porque o mercado está se adaptando. E aí o quarto ponto você já sabe o que você vai vender, então defina o seu MVP, que a gente fala em português, é o mínimo produto viável. O produto básico do que você vai vender. E aí entra, eu vou contar exatamente aonde eu errei. Quando eu criei a Scalp, eu imaginava que a marca, ela tinha que... Eu estava me espelhando, eu criei junto com uma outra marca. Só que eu tinha uma certa estrutura para começar, e a outra marca que eu conhecia, assim, conhecia porque era uma marca criada por influenciadores e tal. E para quem não conhece, não tem problema nenhum. Fala, a Approve, alguém conhece a Approve? Just Approve? Ah, conheço. É da Tata Staniek, que era da Tata Staniek. Já não é mais dela, já vendeu uns 2 anos atrás a na parte época dela. era dela, né? Eu acho que eu lembro. Acho que eu conheci na época que era dela. Muito tempo. Tá com o Cacá Parra agora e com o Léo Picon, que o Léo Picon também é famoso. E aí quando eles criaram a marca, eles criaram exatamente 3 meses antes de mim. E a marca deles usava o mesmo fornecedor de camiseta que eu usava, que ainda é o meu fornecedor de tecido. Que o cara tem um tecido muito bom. Então, e ele que me deu a ideia, ele falou, cara, você já tá vendendo tanta camiseta sua, personalizada, por que você não cria uma marca? E aí eu queria criar, e ele falou, olha, tem essas pessoas aqui que criaram essa marca aqui. E eu me espelhei neles. Então, eles estavam aqui, de estrutura, de dinheiro, de investimento, eles podiam começar algo aqui, e eu estava aqui. Só que eu queria começar aqui. Eu não estava olhando o que eu tinha disponível para mim na época. Então eu projetei, contratei uma agência para cuidar de mim, contratei uma plataforma personalizada, gastei mais de 10 mil reais no meu site, no meu e-commerce. Contratei design para criar a storytelling da minha marca, que é contar a origem da marca, a essência, o logotipo, assim. Enfim, resumindo, para eu criar uma marca, e olha assim, na época assim, a gente não tinha tanta estrutura, como eu disse, você quando, principalmente agora nessa época de crise, as pessoas não têm um dinheiro para investir. Eu gastei 140 mil. Tá sem nada, né? Exato, eu gastei 140 mil reais para criar minha marca. E hoje eu falo que foi, de longe, na minha história, o maior erro de principiante que eu poderia ter. Você pode trazer isso para sua realidade, de repente falar assim, poxa, eu vou gastar 10 mil reais para abrir a minha loja, eu vou gastar 5 mil reais para abrir a minha loja. Quando eu falo do quarto ponto, que é o MVP, eu falo exatamente isso. Você precisa de um mínimo, MVP é mínimo produto viável. Você precisa definir o mínimo do que você tem para conseguir vender, sabe? Vou ter que vender o meu corpo. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário do que eu estou falando. Sabores vegetais. Não vai precisar vender o
corpo. A ideia, na verdade, é usar o que você tem, né, em mãos. Exatamente, usar os seus recursos. Por quê? Porque você tem que viver a sua jornada, você tem que crescer junto com isso. E as grandes empresas cresceram do pouquinho em pouquinho. Você precisa, lógico, basicamente oferecer um produto de qualidade para o seu cliente, oferecer um produto que ele tenha percepção de valor, mas o mínimo. Então, hoje, eu ensino pessoas a abrirem uma marca de camiseta com R$ 500. Hoje. Com R$ 500 você consegue ter a sua marca vendendo na internet, online, em um e-commerce totalmente profissional. Um e-commerce igual, se não melhor do que o meu hoje, por exemplo, se a pessoa tem muito afinco de querer criar, de querer conhecer o produto. Então, dá para fazer com pouco, faça com pouco, o mínimo produto viável. Só que assim, falamos de alguns pontos que todos esses pontos entram na teoria, você concorda? Definir o produto é uma teoria, encontrar o seu público está na teoria, encontrar os canais de venda está na teoria, definir o mínimo produto viável é uma teoria, porque você, depois que definiu o seu produto, você tem que entrar na prática. O quinto ponto, e é o mais importante de todos esses que eu falo aqui, comece. O quinto ponto é comece, porque muita gente, principalmente agora que está em casa e está consumindo tanto conteúdo, tanta mentoria, tantas pessoas falando, ensinando, elas Tanta live não aqui, né? começam. Tanta live, né? E muitas de muito valor, assim. Eu acredito fortemente que o que a gente está passando aqui, poucas pessoas passam hoje de graça, então tem muito valor. Sim. Só que você corre o risco de se envolver tanto nessa teoria e ficar na teoria. Ah, eu vou começar, eu vou começar, eu vou começar. Você tem todo o seu Canva lá, todo o seu projeto de marketing, seu plano de E negócios deixa pra pronto, mas você nunca depois. começa. Você deixa para depois, você nunca começa. E se você não der o primeiro passo, meu amigo, desculpa, ninguém vai dar por você. Porque ninguém pode querer mais o seu sucesso do que você mesmo. Você tem que querer chegar num patamar coerente com aquilo que você sonha. E assim, eu falo assim, sonha alto, sabe? Sonha alto. Não adianta você querer sonhar, ai, mas eu não vou conseguir, mas isso não é pra mim. Cara, a gente cresce ouvindo que coisas boas e o sucesso não é pra gente. Quem tem dinheiro ou roubou, ou passou a É perna em alguém para ter. A verdade. gente cresce ouvindo isso. O nosso mindset é focado nisso. Você pode usar essa oportunidade para quebrar essa sua forma de pensamento e falar assim, beleza, você merece. Sabe? Estuda, coloque em prática tudo aquilo que a gente está falando. Tudo aquilo que vão te ensinar. Exatamente, falou aqui. Para de Parem de mimimi e mimimi e vai. vai. É isso aí. Porque a gente é viciante a gente se autocomiserar, a gente ter autopiedade, né? Ah, eu sou um coitado, eu não Se consigo, isso é para outras pessoas. vitimizar. É viciante isso, o cérebro gosta, o ser humano gosta. Então, assim, por exemplo, mas por onde eu começo? Olha, quem está tendo sucesso na área que você quer entrar, olha, e aprimora. Eu não falo que é copiar, porque o simples tem o copiador, né? Aquele cara que ele vai espelhar o que as pessoas estão fazendo, só que ele vai atingir exatamente o que essas pessoas estão atingindo, ou menos. Então, o cara que aprimora algo que o concorrente está fazendo, ele passa para um novo patamar. E o concorrente, e eu não ligo para concorrência, gosto de concorrência, porque eu acho que a concorrência serve Desafia, exatamente para né? isso. É Exato, ela serve desafiador. exatamente para você se aprimorar, para você crescer cada vez mais. Quem sai ganhando é você quando acerta e o seu cliente, que é o nosso objetivo, Se você né? não tenta melhorar, se você não tenta se desafiar, você fica no mesmo patamar para sempre e aí você não consegue evoluir. Então, querendo ou não, você tendo uma concorrência saudável, justa, às vezes até com uma pessoa que é seu amigo, é colega de mercado, e aí a gente, por exemplo, a gente está no mesmo mercado e a gente conhece muita gente da mesma área, a gente troca ideia, a gente está em grupos que a gente compartilha conteúdo sobre isso. E poderia ser em outros mercados, tem gente que não quer compartilhar, tem gente que tem medo de contar certas coisas. E a gente tem muita gente agora nessa área, nos masterminds que a gente tem, né, que o que que a gente faz? A gente vê o que tá dando certo para uma pessoa, tipo, funcionou para mim. Toma, agora testa aí. Porque cada um é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem sua personalidade, tem a sua forma de aplicar, tem a sua história. E isso também Perfeito. influencia também no MVP também, né? Para quem não sabe, e aí a gente está falando muito termo técnico, para quem não entende o que é o MVP, o MVP
é um mínimo produto viável, essa sigla é em inglês, né? Mas para quem quer começar, o que o Leandro falou aí, para quem está começando agora, você não precisa, quando falarem que vai vender o corpo, não precisa vender o corpo, não precisa vender o rim, nada disso. É para começar com o que você tem, faz um produto de teste, começa e aí você vai aprimorando, vai melhorando aos poucos. O MVP é para ser um produto de teste mesmo, para você testar e melhorar. Tô certa? Me corrija se eu estiver errado. Complemente aí, por favor. Não, perfeito, é isso. A questão é o seguinte: cada um tem uma linguagem que você vai lidar com o seu público. Você pode vender a mesma coisa. A gente pode colocar duas pessoas para vender uma camiseta branca. As duas pessoas. Uma vai vender de uma forma, outra vai vender de outra forma. Uma vai atingir uma certa parcela de pessoas que vão aceitar e a outra vai atingir outra parcela. E se vocês forem atingir a mesma parcela, ótimo, os dois vão lucrar, os dois vão vender, os dois vão querer encontrar novas formas para se destacar. Então, e é o que eu falo. Por que as pessoas falam assim, nossa, Leandro, mas você está abrindo tudo, você abre onde você errou, você abre o que sua marca. Cara, eu aprendo muito mais quando eu ensino. E isso na pirâmide de Maslow. Maslow era um grande estudioso que queria encontrar como as pessoas conseguem crescer, como elas conseguem aprender. E ele criou uma pirâmide que mostra a porcentagem do quanto as pessoas aprendem. E a porcentagem maior, você aprende 95% daquilo que você ouve ensinando alguém a fazer. Então, o que acontece é que você só vai conseguir ensinar quando você se dispor a se adaptar, a adaptar o seu produto. Eu vou dar até um extra aqui, não é nem um ponto, mas é uma dica extra. Por exemplo, existe uma ferramenta gratuita do próprio Facebook, eu falei isso no meu Instagram, muita gente ficou indignada, falou, caramba, eu não sabia que isso existia, porque as pessoas cobram para passar isso. E o Facebook não, é de graça. Chama Facebook Ads Library. Para quem não sabe, library é biblioteca em inglês. Você pesquisa lá, Facebook Ads Library no Google, ele vai mostrar um link para você. Nesse link você vai entrar com qualquer página no Facebook ou no Instagram que faça anúncio e você vai saber exatamente o que aquela pessoa está fazendo de anúncio. Qual anúncio Então a você pessoa consegue faz? Esse é um bom qual truque. ela Um bom faz e truque. como ela faz. E as pouquíssimas pessoas conhecem, só que se você quer começar, você pode entrar então exatamente no que o seu concorrente faz. Por exemplo, toda semana eu entro no que a Prove está anunciando. A Prove praticamente não anuncia, porque a estratégia deles é basicamente com influenciador Com digital. influenciadores. Porque sempre foi. Começou já com influenciadores, mas assim, eu entro no que os meus concorrentes estão fazendo cara, eu posso falar assim firmemente, pelo menos 30% do meu faturamento aumentou quando eu coloquei em prática aprimorando exatamente aquilo que eles estavam fazendo. Seja uma palavra, às vezes tem a copy, né, que é exatamente o que você escreve no seu anúncio para poder vender, para ativar gatilhos na mente do seu cliente para que ele compre o seu produto. Uma palavra que seja, uma cor de um botão. Você tem que fazer teste. Como eu falei, quando você Verdade. começa, quando você coloca em As prática, cores você de um vai fazendo botão faz testes. diferença. Assim, coisas sutis que você nem vai imaginar, sabe? Uma palavra, um asterisco. Eu coloco, por exemplo, estoques limitados. E realmente, o meu estoque ele é limitado. Eu tenho um estoque grande, mas ele é limitado. Mas quando você coloca estoque limitado, a pessoa que está lendo o seu anúncio, ela entende que se ela não comprar aquilo naquele momento, ela vai perder, porque o estoque vai acabar. É Claro, não o são todos. gatilho de escassez que a gente chama, né? Gatilho da escassez, o senso de urgência, De isso urgência. assim, são vários detalhes, mas essa dica extra, se você quer começar, você já definiu um produto, sabe para quem vender, sabe aonde você vai vender, definiu o seu mínimo produto viável e você vai começar a fazer, entra nesse Ads Library do Facebook, você com certeza vai saber exatamente o que os seus concorrentes estão fazendo. E você tem que definir quais são os seus concorrentes. Você só vai encontrar os concorrentes naquele ponto número 2, quando você sabe o seu público, porque você sabe o que ele compra. E E aí, se aí faz você a vai vender engenharia algo que você reversa, gosta, né? você faz engenharia reversa. Você vê que tudo é um ciclo. Por isso que eu defini esses 5 pontos. Porque dentro deles, nossa, a gente consegue definir variáveis imensas, assim, vertentes das mais diversas e consegue entrar até chegar num ponto que para cada um vai fazer sentido alguma coisa, entendeu? Sim, total. Acho que é muito válido. E, gente, deixa eu só, ô, Leandro, vou te pausar só um Aham. pouquinho para o pessoal poder printar aí, printar a nossa foto, para eles poderem receber a live Beleza, depois. tá Então vamos bom. fazer uma pose aí pra gente. Ó, gente, printa, posta nos stories, marca o meu perfil e o do Leandro, que você já vai receber a live
gravado para vocês poderem assistir à vontade aí, junto com a de ontem Show de bola. também. Que eu acho que dá pra voltar, anotar, isso Dá para que é legal. voltar, anotar os passos, e aí vocês conseguem rever, fazer um checklist para ver se vocês fizeram tudinho. Então vamos fazer uma posezinha Exatamente. pra gente sair bonitinho na foto. Deixa eu até printar também. Aê! Pronto, deu, né, gente? Ficar um Por cara de favor. tonto, né? E Aqui. ó, é pra poder postar no story de vocês, que ontem um monte de gente mandou um print. Não é pra me mandar print, não. É pra Não, postar também no não quero stories e receber me print. marcar. É pra postar E nos ó, stories e me marcar. se me marcar, em todos os stories que me marcar, eu vou repostar. Todos. Eu me comprometo a repostar todos que me marcarem. Ó, aí, ó. Tá vendo? Então Todos que me aproveitem. marcarem, eu vou repostar. E assim, o que eu queria. Que eu... Ih, acho que travou, Leandro. Eita. Oi, Ale. Tá me ouvindo? Acho que o Leandro travou. Será que ele travou? Travou só pra mim. Ah, não. Pra ele botar de novo. Ah, saiu. Vocês estão me ouvindo? Oi, Ale. Dá pra me ouvir bem? Oi, oi. Oi, acho que Voltei. caiu. Não sei, desligou sozinho. Travou. Travou, mas voltei. Tô aqui, tô aqui. Aí, então, qual passo que a gente parou? Eu ia falar assim, o que eu ensino hoje na minha rede social, principalmente no Instagram, eu tenho e-books, tenho um podcast também, tenho um Telegram, que é um canal que eu coloco muita notícia. São dados que você consegue usar no seu negócio. E algumas estratégias, exatamente o que eu sempre falo. Não errar exatamente onde eu errei. Então, a moeda mais importante é o tempo, como a gente falou. Eu estou aqui para economizar o seu tempo, para te ajudar a crescer aonde na época eu não pude crescer. E aí, todo mundo tem mentores para se espelhar. Eu de longe não estou querendo me colocar como ser um seu mentor, assim, algo assim. Se isso fizer sentido para você, eu estou aqui exatamente para isso. Mas eu não tive mentores tão práticos que eu pudesse me ajudar naquela época. Então, por exemplo, o fato de eu gastar o que eu gastei na inauguração da minha marca, mais para frente, encontrar, saber negociar com fornecedores, eu penei para saber negociar com fornecedores e hoje eu dou várias dicas. Se a pessoa, principalmente minha área é roupa, é marca, né? Se a pessoa quer fazer marca, eu dou várias dicas de fornecedores, onde você encontrar os melhores tecidos, por exemplo, é economia de tempo. E esse conteúdo que eu produzo, eu faço de graça, eu não faço cobrando nada, a não ser que a pessoa não queira fazer. Se a pessoa fala assim para mim, Leandro, eu não quero fazer, eu quero que você faça todo passo a passo, eu cobro, logicamente, é uma consultoria, eu vou dar. É um Mas trabalho. se a pessoa quer aprender, e às vezes, quantas pessoas mandam mensagem para mim, assim, no Instagram, e falam assim, cara, o que você acha disso? Loja integrada ou nuvem shop? Poxa, eu Ah, dou então, meu eu queria parecer. perguntar isso. Se, por Ah, exemplo, uma pessoa está querendo começar agora, o pessoal que está aí, que está fora do digital e está só no negócio físico, eles têm que escolher uma ferramenta, uma plataforma. Qual que você indicaria? Qual que é melhor? legal. Métodos de pagamento? Como é que Tá. funciona a forma de pagamento? A pessoa vende pela internet e aí recebe em quanto tempo? Como é que funciona os gateways de pagamento? Acho que isso é Legal, muito show de bola. difícil para o pessoal entender. Então, se a gente puder deixar mais claro, vai ser melhor ainda. Tá, tem que. Ó, printa mesmo que você vai precisar anotar se você não gravar, porque são alguns pontos aí Não e a vamos linguagem é mais repetir. técnica, não vamos repetir. Isso Existe uma diferença. Pode só falar, pagando para o Leandro repetir agora. só pagando. Existe uma diferença, quando as pessoas. Uma confusão, na verdade, quando as pessoas vão começar uma loja online, que é plataforma e hospedagem e domínio. E essa Domínio é a realmente. URL que você vai usar no seu site. O domínio. Por exemplo, leandrosoriani.com.br.
Esse é o domínio. Ó, o tempo não tá acabando porque eu voltei. Eu acho que não tá, tem mais um Ah, tempo aí. se bem que Ah, não não, tem se mais bem que a limite de minha tempo. live. Você é produtora de conteúdo ou conta Não, a minha é comercial? comercial. Mas qualquer coisa a gente volta. A gente volta, sai e volta. O Tá domínio é a caindo tanto URL. assim, gente? Tá aparecendo. Pra mim ainda não tá aparecendo, não. Quando tem um Não, minuto não, não faltando, ele tá não. aparece. É, Se o cair, domínio é a URL. Pode falar. rapidinho. Se cair, gente, se a gente tombar aqui, se o Instagram tombar, vocês voltem que eu vou abrir de novo, tá bom? A Aí gente a abre e gente aí vai continua. ter notificação também. Então você consegue comprar, eu, por exemplo, aconselho a comprar esse domínio, ele é baratinho, se eu não me engano, tá R$ 40 por 2 anos, ou R$ 40 por ano, no registro.br, que é o seu domínio. O domínio é a URL do seu site, que é um dos pontos mais importantes, porque existem muitas pessoas que cobram depois para dar URL. Por exemplo, o Sim, meu username do Instagram, da Scalp, é use Scalp. E eu gosto disso porque ativa o gatilho de a pessoa usar a minha roupa, obviamente. Mas vieram me oferecer o Instagram Scalp essa semana por R$ 3.000. Só para sim. ter um domíniozinho. Pra quem não Então, o sabe, tem seu. como vender domínio. Quem vende, tem gente que vende também o usuário do Instagram. Tem de tudo, Isso. gente. Vocês acham que não tem, mas tem. E aí tem a hospedagem. A hospedagem é aonde o fluxo de informações do seu site vai passar, da sua loja, aonde ele vai passar. Então, por exemplo, hospedagem eu uso a HostGator, que é um servidor Também de uso, acho hospedagens boa. mundial. E ele fica, como ele fica nos Estados Unidos, pode ser até um conceito meu assim. Tem muitos provedores que usam o Oriente Médio para deixar, tem muitos provedores que usam o Brasil para deixar, mas eu confio muito lá porque a tecnologia de segurança de Criptografia. criptografia de informações é grande. Obrigado. E o terceiro conceito é a plataforma. A plataforma que você vai colocar, que é exatamente a sua loja. Então, você tem o seu domínio, você sabe aonde o fluxo de informações da sua loja vai estar, onde ela vai estar hospedada e exatamente onde é a plataforma que você vai usar. É a loja integrada. Eu aconselho a loja integrada, porque você tem um plano básico deles, que é a loja pronta, perfeita, de graça. Você não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Então, o que acontece? A pessoa vai Ah, que entrar na sua legal. loja, escolher um produto seu, vai comprar um produto seu, vai pagar e você vai usar. Então você precisa integrar a sua loja a um meio de pagamento. Um meio de pagamento, existem vários aí, PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, PayU, PagHiper, Pagar.me. Cada provedor de pagamento, eu costumo dizer que isso é muito pessoal, porque você depende da negociação com o gerente que você conseguir, depende do quanto você vai querer vender, de repente você consegue começar anunciando um pouco mais, vendendo um pouco mais, consegue uma taxa melhor de recebimento. Você pode receber em D mais zero, que é recebimento na hora, você pode receber em D mais 14, que é recebimento depois de 14 dias que a pessoa pagou, D mais 30. As parcelas você pode receber no fluxo, ou seja, se alguém parcelou em 3 vezes, você vai receber a primeira parcela hoje, a segunda parcela daqui 30 dias, a terceira parcela daqui 60 dias, conforme a pessoa vai pagando. E isso é muito variável. Então não tem como eu falar, olha, faça isso, porque pode fazer sentido outra coisa para outra pessoa. Sim, Hoje, mas já com o dá para o fluxo de pessoal vendas que eu ter uma tenho, noção, pelo menos já dá para eles já. entenderem. Dá para poder comprar agora, receber agora, quer dizer, dá para vender agora, receber agora, em 14 dias, em Isso, 30 dias, e aí cabe a cada um ver qual o melhor isso. gateway de pagamento que vai ter a tarifa mais adequada aí para você. Às vezes a pessoa não consegue fazer um estoque grande, mas ela consegue pagar uma taxa maior e receber em D mais zero. Só que com esse D mais zero, ela consegue um desconto no fornecedor. E às vezes o valor do desconto do fornecedor vale muito mais a pena do que a taxa que ela está pagando para receber. Então o D mais zero, para ela pode ser bom, pode fazer sentido. Agora, se você tem um fluxo, você consegue pagar à vista para o seu fornecedor e receber mais tarde, você vai pagar uma taxa menor. Com certeza isso acaba sendo mais ideal. E você consegue integrar a loja integrada, eu gosto, porque você consegue integrar também com o correio. Além de você fazer a sua venda, se você faz um contrato com o correio É e muito hoje o importante isso, contrato, gente. Atenção aí, que é importante é, demais isso. o contrato com o correio hoje, ele consegue ser feito diretamente pela internet. Se alguém precisar, eu me comprometo também, se alguém precisar do contato de um gerente do correio, ele já me autorizou a passar para todas as pessoas que eu quiser,
é só mandar um inbox para Uau. mim lá no Instagram, eu mando o contato dele, mando o telefone, é um gerente de uma agência do correio, ela consegue fazer esse meio campo do contrato. Cada contrato depende do valor de faturamento. Então, você vai pagar um certo valor de fatura de correio conforme o seu volume de vendas, né? Então, existe o valor mais caro, o valor mais barato, logicamente, conforme o volume de vendas. E as pessoas, isso se você for integrar com o correio. Agora, você pode integrar com transportadoras. E hoje, como o correio tomou muita conta do mercado, uma parcela muito grande, ficou praticamente um monopólio por muito tempo, o serviço, ele realmente deixa a desejar demais. Muitas vezes ele é medíocre. Só que as transportadoras, infelizmente, ainda... Logística é um problema no Brasil. Logística, graças a Deus, esse novo normal, ele vai mostrar que a logística ela consegue melhorar e muito. Com certeza, grandes empresas vão abrir e as empresas atuais, às vezes, podem ser adquiridas por gestores que coloquem um serviço de qualidade. E você consegue trabalhar com várias transportadoras também. Então, o que você precisa, basicamente, é integrar sua loja com os meios de pagamento, com o correio. E se você quer vender no online, tem que integrar com o Facebook, Facebook Shopping. Tem até uma novidade. Olha só, vou falar uma novidade que praticamente ninguém sabe, que isso aí saiu ontem, né? Você já deve saber, com Eu certeza. já Eu falei sei nos que você meus vai stories falar, também. mas pode É, falar. o Zuckerberg, poxa, esse cara que visionário, que cara sensacional. Essa vai ser boa. Não vejo a hora disso chegar no Brasil. Mas conta aí, por Ele favor. criou ontem nos Estados Unidos e colocou o Facebook Shopping, um e-commerce que você pode criar de graça, com todas as estruturas e muito mais do que um e-commerce normal, dentro do próprio Facebook. Então a pessoa consegue fazer hoje eu consigo colocar o meu site está no Facebook. Se a pessoa entra pelo Facebook, ela consegue acessar minha loja. Mas para comprar, ela é redirecionada para dentro da minha plataforma para fazer o pagamento. Ele colocou, lá nos Estados Unidos já está em andamento, as lojas estão finalizando o pagamento dentro do próprio Facebook. Você consegue ter uma carteira digital dentro do próprio Facebook. E essa carteira digital, ela pode ser, você consegue transferir ela para, de repente, para criptomoeda, para outras carteiras digitais, outros meios de pagamento que você consegue linkar diretamente dentro do Facebook. A pessoa não sai mais da plataforma do Facebook, da rede social, para fazer a compra. Que é a intenção Além deles, disso, né? Eles querem que é a aumentar a intenção dele, retenção cada vez mais. te prender lá dentro. E além disso, ele quer que você consegue, exatamente, o WhatsApp Pay, você também consegue pagar pelo WhatsApp. Existe o PicPay hoje, que um exemplo, né, de vários. O WhatsApp Pay você vai conseguir pagar direto pelo WhatsApp. Vai ser integrado a sua loja com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, com todas as redes sociais que o Facebook é detentor. Além disso, numa live, influenciador que tem parceria com a marca, numa live vai Vai conseguir poder marcar o vender, produto que ele né? está usando para vender. Achei isso Cara, isso é demais. incrível. Se eu tô com a minha camiseta, que alguém gostou da minha estampa, eu consigo deixar o meu produto aqui, as pessoas compram para vender, para comprar, elas podem comprar diretamente pela rede social. A própria compra pelo influenciador, o link de cada influenciador vai ser direto para cada influenciador, então eu não vou precisar mais fazer um contrato offline com o influenciador e para cada dar um desconto, cupom de desconto para ele. Não, ele vai ter um link de afiliado dentro da minha própria loja do Facebook. E tudo isso, gente, sem custo algum, sem custo algum. Mais uma vez o que eu falei, o MVP. Se você faz um básico, você consegue colocar isso em prática sem custo algum. É algo incrível, Sim, estão dentro lançando do a novo própria normal. moeda. Tem isso também. É. Então, assim, pô, eu acho que a gente falou bastante, acho que deu para dar uma visão bem geral É, assim do que é para começar e ao mesmo tempo uma direção para quem quer começar, né? sim, acho que já ajudou bastante o pessoal. E por acaso acabou de aparecer aqui que falta 1 minuto e 45 para acabar. Acho que a gente conseguiu no tempo certinho. Então, Perfeito. gente, aproveita. Lembrando, marca a gente lá nos stories que vocês vão receber o vídeo da live, tá bom? Leandro, Eu reposto muito todos. obrigada pela ajuda, pelas dicas para todo mundo aí. Obrigada por ter aceitado meu convite. Show, obrigado a você. Estou sempre à disposição. A gente tem que marcar também uma lá no meu perfil. Eu vou Quando combinar com você quiser. depois. Manda um WhatsApp aí e a gente Valeu. combina. E Tchau, gente. agradecer o pessoal aí. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, gente. Até mais. Não esqueçam aí de postar, tá bom? Tchau, É Leandro. isso aí. Valeu.